Hoje a gente recebe o professor Edson Roberto Leite, que é professor titular do Departamento de Química da UFSCar. O professor Edson é vice-diretor do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF, e diretor científico do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LN Nano, que é vinculado ao CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Professor Edson, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer, uma honra para a gente recebê-lo aqui hoje. O prazer é meu, né? E é sempre bom falar sobre ciência, né? Eu acho que é uma oportunidade boa, principalmente nesses dias aí que sai tudo prêmio Nobel, tudo. Acho que é bem legal a gente discutir e ampliar aí a ideia de difusão de ciência, né? E hoje a gente vai falar sobre uma área da ciência que tem sido muito falado, eu diria que exaustivamente falado, inclusive na divulgação, que é a nanotecnologia, mas eu não sei se as pessoas compreendem exatamente não só o que ela é, mas por que ela provocou justamente tantas transformações na produção de conhecimento, em aplicações tecnológicas. Então eu queria que a gente começasse falando, apresentando brevemente o que ela é, por que ela traz tantas mudanças, é de fato uma revolução? Se é de fato uma revolução, sim, é uma revolução. Eu acho que o principal é que a nanotecnologia ou a nanociência, né, está relacionado com a ideia de você trabalhar com as diferentes áreas de conhecimento, a física, a química, a biologia, medicina, a matemática, de tal forma a tirar vantagem do mundo nanométrico, né? O que significa mundo nanométrico? Significa que é uma quantidade de material, vamos pensar assim do ponto de vista de materiais, em que o material não é nem um material que a gente está acostumado do dia a dia, que a gente consegue manipular, e nem é um material em escala atômica molecular que os físicos e os químicos estão acostumados a trabalhar. Mas são materiais que têm propriedades diferenciadas devido a essa escala nanométrica. Não só devido à quantidade enorme de átomos na superfície, mas também propriedades eletrônicas, ópticas e magnéticas que advêm dessa natureza nanométrica. E a revolução é justamente isso, né? É usar essas características diferenciadas para construir dispositivos eletrônicos, novos modos de armazenar e converter energia. Na medicina a revolução também é grande, o pessoal está apostando pesado, principalmente na parte de drug delivery, né? Quer dizer, medicamentos inteligentes que consiga achar o tumor ou a doença dentro do corpo humano e atuar especificamente, né? Então são diferentes campos em que essa ciência e tecnologia vai atuar. Por isso que uma coisa interessante dela é que ela é intrinsecamente multidisciplinar. Ela não se sustenta como uma ciência pura, mas sim como uma interação muito forte entre os diferentes setores, né? Esse aspecto que você está falando aí, Edson, realmente é bem interessante, né? Que muitas vezes na própria universidade, na academia, as pessoas não entendem muito bem essa questão de você trabalhar de uma maneira multidisciplinar com áreas, né? Algumas pessoas acreditam que seja importante você trabalhar puramente naquilo que se forma, né? E o exemplo que você está dando aí da nanotecnologia é exatamente isso, né? Esse diálogo entre os diferentes saberes que faz com que possa ter esses avanços interessantes, né? Porque se a gente olhar só de um ponto de vista, não enxergaria as possíveis e as grandes aplicações que acaba tendo essa coisa de manipular átomos, né? No fundo é isso que está sendo feito. Adilson, essa é uma coisa interessante da academia, né? Porque como você não tem a disciplina, vamos pensar assim, né? Nanotecnologia ou nanociência, né? E você precisa ter um conhecimento mais amplo, geralmente, então, aparentemente parece que você trabalha fora de foco. Uhum. Mas é justamente ao contrário, né? Porque às vezes os problemas são tão específicos, mas para resolver o problema você precisa de diferentes ferramentas, tá certo? E aí você tem que usar as ferramentas. A física, a química, a matemática, a biologia, não tem jeito de você solucionar os problemas sem ir para o fundamento. Uhum.
Então, eu diria que a nanotecnologia, a nanociência é a aplicação pura dos fundamentos. E na fala inicial aparece várias vezes os materiais, a questão dos materiais. E eu sempre tenho a impressão que a forma como a gente, no senso comum, compreende materiais é diferente de quando a gente fala, por exemplo, em ciência e engenharia de materiais. Eu não sei se as pessoas têm claro por que essa busca tão grande, por exemplo, hoje em dia, por novos materiais. Por que a gente está procurando novos materiais? Por que a gente estuda os materiais? Basicamente não existe engenharia sem materiais, sabe? Não estou falando que não existe engenharia sem a engenharia de materiais, não. Se você for pensar em engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia elétrica, certo? Todas elas são baseadas em materiais, principalmente no estado sólido, né? Você precisa dos materiais para construir os dispositivos. A partir de uma certa época do século passado, percebeu-se que a física do estado sólido era muito focada para a física e não respondia uma série de necessidades da engenharia. Quer dizer, o físico não ia fazer uma aplicação maior e o engenheiro não tinha profundidade para usar o conhecimento da física do estado sólido. Então, por volta da década de 50, surgiu mais ou menos a ciência dos materiais, que é mais uma vez, uma ponte, né, entre a física do estado sólido e a engenharia de materiais. Tá certo? Qual foi a ideia? A ideia é transportar o conhecimento, né, de tal forma que você consiga utilizar os materiais nas diferentes aplicações. Por que isso? As engenharias clássicas começaram a ter as barreiras tecnológicas nos materiais. Por exemplo, eu não consigo construir um avião melhor porque ele vai voar numa velocidade supersônica, né? O alumínio não vai aguentar, então eu preciso de uma liga melhor. Só que essa liga não existia. Então você precisa agora desenvolver a liga. A parte aerodinâmica, a parte estrutural estava resolvida, tá certo? Eletrônica a mesma coisa, né? Fim da década de 90, começou-se a chegar no limite dos dispositivos eletrônicos do ponto de vista de estocagem de memória, né? Memória RAM, por causa da memória capacitiva. Só para lembrar, a capacitância depende, quanto menor a espessura, maior a capacitância. Então vamos afinando, só que chegou no limite em que o elétron tunelava. Chegou no limite da física, não adianta, aquele material não responde mais. Precisamos de outros. Só que até hoje está se resolvendo esse problema. Isso agora parece que está caminhando melhor, mas qual foi a solução da indústria eletrônica? Não espera o material chegar e começou a trabalhar com o dual core, né? Tá certo? Parece uma grande revolução, na realidade foi um paliativo, uma né? limitação, uma limitação. Né? Então, quer dizer, a engenharia de materiais, a ciência dos materiais, ele vem resolver os problemas tecnológicos porque ainda não foram resolvidos. São as ligas, os materiais, as cerâmicas especiais, os polímeros, que não era limitação e uma certa época do conhecimento necessitou, né, dessas novos materiais, né? Então é isso que a engenharia de materiais e a ciência dos materiais faz, né? É trabalhar nessas limitações tecnológicas. O grande temor dos engenheiros civis, aeronáuticos, é quando você não tem o material para trabalhar. Material com determinadas características, exatamente, propriedades, né? Que aí precisa ser desenvolvido. Tem um exemplo, acho que muito bonito, que é o câmbio CVT, né? Aquele câmbio da Nissan, não sei se a gente pode falar. Automático. Ele é uma ideia muito simples, é uma roda e outra roda. Então você muda a velocidade só mudando a posição não tem engrenagens. Então, mas é atrito puro, né? Tá certo? Precisou desenvolver um óleo especial. Olha que interessante. A liga que tinha era muito à base de níquel. Quando pegava o óleo com atrito e temperatura, gerava hidrogênio. O hidrogênio entrava na liga, fragilizava a liga. Tá certo?
Então, do ponto de vista mecânico, o projeto estava pronto, mas do ponto de vista de material, teve que desenvolver um outro material e um outro lubrificante. Né? Então, acaba sendo as limitações tecnológicas, né? Um desafio bem parecido, tem isso já que você citou o exemplo do carro, é a questão do carro elétrico, né? O carro elétrico você até consegue superar um pouco as questões das baterias, mas ele precisa de materiais magnéticos para ser acionados, e os materiais hoje são baseados em ligas de terras raras, e 80% da produção de terras raras fica na China, então você não pode fazer um carro em escala global que você dependa de um único fornecedor, é um desafio fazer um novo material magnético que não dependa desse tipo de... E os outros 15% está no Brasil. Está no Brasil e pouco explorado, infelizmente. Pouquíssimo explorado. Essa é uma área que o governo poderia investir. Sem dúvida. Muito bem. Estamos falando aqui de alguns problemas específicos de focos e um dos grandes desafios aí serem superados é justamente a produção e o armazenamento de energia. Especificamente em relação a isso, o que a nanotecnologia pode contribuir, o que vem sendo feito, que etapa do desenvolvimento, da produção de conhecimento e do desenvolvimento a gente está hoje em dia? Esse é um assunto que não é só tecnológico, científico. Porque muitos dos problemas de energia são problemas políticos, né, e econômicos do ponto de vista de custo da energia. E muito desse custo da energia vem do fato da indústria de petróleo já estar consolidada há anos, né? Praticamente foi na virada do século XX, né? E foi solidificando. Hoje é uma indústria muito forte e que é impossível você, do dia para a noite, acabar da dependência do petróleo. Isso iria gerar mais problemas socioeconômicos do que soluções ambientais, né? Então você tem que conviver com isso. Então, para isso, o pessoal está investindo em novas tecnologias. E a nanotecnologia veio muito nessa direção. Por quê? Muitos dos problemas que existem nesses sistemas de armazenamento e geração de energia depende de interfaces. E quando o material é nano, a quantidade de interface é enorme. Isso favorece. Então, a nano já está nas baterias, né? Quer dizer, as baterias vão ficar cada vez melhores, com a incorporação de novos materiais, né? Principalmente a base de carbono e outros materiais 2D que estão assim, revolucionando mesmo a área. Na parte de energia, geração de energia, acho que uma das coisas mais importantes que a nano vai ajudar bastante é a geração de hidrogênio. Lembrando que existem algumas coisas que o pessoal é até interessante. Quando vamos pegar o caso do etanol. O etanol é considerado um renovável, tá certo? Aí o pessoal faz a conta do carbono, né? E não, realmente ele é renovável, ele resgata CO2, a planta consome CO2, você acaba pegando o etanol e queima de novo e gera CO2, então é um processo. Só que nunca ninguém coloca na conta a quantidade de amônia que vai, que é o fertilizante, né? Da produção. Mas por que a amônia? A amônia precisa de nitrogênio e hidrogênio. Da onde vem o hidrogênio? Do petróleo. Tá certo? A única fonte renovável de hidrogênio é a água. E para quebrar a molécula da água tem que ser processos eletroquímicos ou fotoeletroquímicos. E nisso daí a nano é a palavra-chave para isso. Desenvolver novos materiais com capacidade de fazer essa quebra da molécula da água. Isso vai gerar hidrogênio. O hidrogênio vai poder ser usado para químicas, vai poder ser usado para outros processos e também para geração, porque o hidrogênio é um vetor de energia. Você pode queimar ele direto, né? Mas foguetes fazem isso, por exemplo? Foguetes fazem isso, exatamente. Existe até carros, a BMW tinha um carro que era movido a hidrogênio líquido, quer dizer, ele queimava, ao invés de combustível, queimava hidrogênio. Mas a grande ideia talvez seja usar o hidrogênio em células combustíveis, né, que são processos também eletroquímicos que geram eletricidade e pode ser usado em carros, em geração de energia de estação, subestação, para consumo doméstico, tudo. Então, sem dúvida, a nano entra desde a parte de estocagem,
produção, catalisadores, fotocatalisadores, eletrocatalisadores, tá certo? Tudo vai passar pelo nano. Né? Ele é assim a palavra-chave para essas tecnologias futuras. E tem o fator custo, né? Esse fator vai depender de escalonar as tecnologias, né? É lógico, quando vai caindo com o escalonamento. Mas eu acredito que a transição das matrizes energéticas vão ser graduais. Isso é uma coisa importante. O pessoal, quando menos perceber, já vai estar usando menos o petróleo. É certo? Aconteceu isso com o telefone, né? Hoje quase ninguém mais tem telefone fixo em casa, né? Na nossa época o telefone era patrimônio, né? Você tinha que comprar, né? E pagava muito caro, né? Era isso, muito caro. Tá certo? Hoje todo mundo tem um celular e, né? Então essa transição vai ocorrer, mas vai ser assim, suave, e o governo tem que incentivar isso, né? Na Europa isso é muito claro. A Alemanha, por exemplo, cortou toda a parte nuclear, está forçando ao máximo eólica e solar, né? E isso não tem retorno, né? Eu tenho lido que as próprias companhias já perceberam que tem que investir também em produção de conhecimento para substituição de matriz, né? Com toda essa discussão nos Estados Unidos, da saída do Acordo de Paris e tal, de que elas já perceberam também que é insustentável continuar. São algumas coisas interessantes. Um dos maiores fabricantes de células solares do mundo é a Brite Petróleo, tá certo? Então, eles sabem disso já há um bom tempo, né? Eles investem nisso há um bom tempo. Todas as grandes companhias de petróleo do mundo, na realidade, eles migraram de companhias de petróleo para companhias de energia, tá certo? Tem algumas que têm uma postura muito clara. A Shell, por exemplo, a postura dela é vender moléculas. Então, ela vai procurar um substituto para a gasolina, que, se possível, seja renovável, tá certo? Uma das ideias dela, que eles querem investir muito, é fazer fotoeletroquímica e promover a reação de capturar o CO2 da atmosfera, né, junto com o hidrogênio, e gerar metanol. Tá certo? Daí você usaria o metanol como combustível. Fazer a síntese do metanol, que a molécula seria feita na cana de açúcar, por exemplo, você fazê-la... Isso. Lembrando, o metanol, a fonte principal dele é também o petróleo. Sim. Tá certo? Então, ao invés de extrair ele do petróleo, é que o metanol é mais simples do que o etanol. Né? Um carbono, o outro tem 2 carbonos, já é mais... Mas também é possível. O rendimento vai caindo. Quer dizer, qual é o segredo de tudo isso? Como fazer tudo isso? Catalisadores, e vai cair em nano também. Tá certo? Eu queria aproveitar a oportunidade para a gente apresentar um pouco o laboratório, justamente o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, o LN Nano, porque talvez as pessoas não... O CNPEM talvez já tenham ouvido falar mais, mas do laboratório especificamente não. Então, eu queria que você apresentasse brevemente aí como que ele está organizado, quais são as suas principais atividades. Não, o CNPEM, ele é um centro de pesquisa, e ele é interessante porque, apesar de ser do governo, ele é uma organização social. Significa que ele tem um contrato de gestão com o Ministério da Ciência e Tecnologia. Isso faz com que seja uma administração quase que privada. Então, lá o pessoal é contratado como se fosse uma empresa, CLT. Não existe concurso, não existe... né? Então, é um contrato de gestão que você tem que... você vai ser cobrado em cima daquilo que o governo federal está contratando. Tá certo? Nesse contrato foram formados 4 laboratórios. O mais famoso deles é o Laboratório Nacional de Lucíncado, né? Aí tem o Laboratório Nacional de Biotecnologia, que é o LNBio. Depois tem o CTBE, que está relacionado com etanol. É um laboratório específico para etanol de 2ª geração e agora para conversão de biomassa. E, finalmente, o mais novinho é o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, né? E a filosofia do CNPEM é sempre trabalhar em 4 eixos, tá certo? Um eixo é serviço ao
usuário externo, a comunidade científica. Isso é muito importante. A gente atua como Open Facility, que a gente chama, né? Um laboratório que vai ser utilizado pela comunidade científica. Para você ter uma ideia, 50% do tempo de máquina nosso é para usuário externo. Tá certo? Aí entra o segundo eixo, que é pesquisa in-house, que a gente chama, que é a pesquisa que a gente realiza dentro do laboratório. Você não pode prestar um bom serviço se você não faz boa pesquisa, né? Senão você nunca está atualizado. O terceiro eixo é inovação, que isso é muito importante. Você tem que, de uma certa forma, transferir o conhecimento da pesquisa, né, para o setor produtivo. E o quarto eixo é educação e transferência de conhecimento, difusão do conhecimento. Esse quarto eixo, principalmente, é no sentido de você treinar os usuários e transmitir o conhecimento, principalmente da parte de caracterização, para as pessoas que vão utilizar o laboratório. Então é muito importante o LN Nano, ele funciona muito parecido com o LNLS. Você pode aplicar no site para você usar, ter horas de máquina nos equipamentos. Bem conhecido toda a parte de microscopia, né? Tá certo? Temos excelentes microscópios. Em termos de número de usuários, a gente é bem competitivo com o LNLS. Quer dizer, tem muito usuário. O único problema que existe, né, do ponto de vista dos usuários é que, infelizmente, diferente do LNLS, a gente não consegue pagar o usuário que vem do Norte e Nordeste e do Sul, né? O LNLS, ele tem um orçamento para isso, a gente não tem, e isso dificulta, né? Que as pessoas possam usar. Isso. Para você ter uma ideia, o LNLS, ele paga a passagem e a estadia, que tem uma guest house, né? Tem um hotelzinho lá pro pessoal que fica lá. Então isso inibe um pouco, né? Então uma coisa que é muito importante, a gente está querendo agora ampliar isso para o Norte e Nordeste, para ver se a gente atrai mais usuário. Mas o pessoal de São Paulo e do Sudeste usa bastante as facilidades nossas, né? E a gente espera que use mais, né? Porque é a forma de a gente justificar os equipamentos que estão sendo financiados pelo governo federal. Tudo é grátis. Quando a pessoa usa, até o insumo, né, é grátis. É muito difícil manter isso, tá bom? É muito difícil. Ainda mais nesse momento. Ainda mais nesse momento, porque muitos dos insumos, 90%, são importados. E realmente você procura não economizar com o usuário, né? Certo? Então isso é uma coisa importante, que às vezes a pessoa fala, eu não vou lá porque eu não vou conseguir tempo de máquina, que eu não vou ter condição de usar porque eu não tenho certos insumos, tá certo? Não, essa não é a justificativa, né? Mas é uma forma assim que o governo federal encontrou bastante interessante de retribuir os financiamentos, né, para a comunidade. Professor, infelizmente nosso tempo já acabou. Mas eu acho que deu para a gente passar aí por vários temas, apresentar muito brevemente o laboratório. Espero que a gente tenha várias outras oportunidades de conversar aqui no Paideia e agradeço muitíssimo ter podido contar com a presença do senhor aqui hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de mostrar, falar sobre ciência. Eu acho que é um assunto que a gente poderia falar horas, né? Tá certo? Muito obrigado. E esse Paideia, então, fica por aqui. A gente conversou com o professor Edson Roberto Leite, que é professor titular do Departamento de Química da UFSCar e diretor científico do Laboratório Nacional de Nanotecnologia. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Mas, enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.